dia 11 de novembro de 2023, às 14 horas e 13 minutos. Foi a hora em que eu recebi uma ligação da minha irmã, me dando a notícia do que tinha acontecido com meu pai. Entre todas as coisas mais impactantes da minha vida, nada, nem de longe se compara a ouvir que eu havia perdido meu pai. Meu pai sofreu um acidente de moto, alguém invadiu a contramão e bateu nele. Logo meu pai, um excelente motorista, em que a vida toda nós confiamos nele para dirigir, alguém que a gente confiava demais, ser desse jeito, de nenhum jeito seria bom. Mas esse jeito doeu demais, ele não teve culpa nenhuma. A imprudência de alguém que tirou a vida do meu pai. O meu chão saiu, as minhas pernas desapareceram, meu mundo girou, meu corpo ficou dormente, tendo que enfrentar essa realidade de não estar mais com ele, olhar o mundo sem ele, sem a pessoa que me orientava, sem o meu pai. E aí eu descubro o quanto é difícil viver nesse mundo, nessa terra, sem um pai. Um pai, ele dá o destino, um pai, ele traça a direção para um filho. Esse é o papel de um pai. Meu pai, ele fez isso muito bem. A minha mãe é extremamente importante, o meu irmão é extremamente importante, a minha irmã é extremamente importante, o meu esposo é extremamente importante. Mas me ver sem meu pai é muito difícil. Mesmo sendo hoje uma mulher de 40 anos, formada, casada, eu ainda assim me sinto como uma criança, como uma menina de 8 anos, órfã, sem meu pai. E aí eu descubro mais uma coisa em que a gente vai descobrindo quando a gente passa por isso, só passando para você saber o que realmente acontece, para você saber o que realmente você vai sentir. As fases do luto, elas são muito doloridas. A primeira fase do luto é a negação. Não aceitei de maneira nenhuma. Aquilo poderia estar acontecendo logo comigo, logo na minha casa, logo com a minha família, logo com meu pai. Foi a dor mais absurda que eu senti na minha alma. Outra fase do luto é o sentimento de raiva, e eu nem sabia que isso era possível sentir. Nas primeiras semanas eu senti muita raiva de qualquer pessoa que estivesse rindo. Como que as pessoas continuam uma vida, sendo que eu perdi o meu pai? Meu pai que trabalhou a vida toda, construiu uma vida toda, e simplesmente acabar assim. Isso traz uma sensação de raiva muito grande que eu nem sabia que era possível sentir. Hoje faz 33 dias que eu perdi meu pai. Eu não sei ainda como é viver sem um pai. Estou constatando todos esses dias que o verdadeiro amor, ele ultrapassa qualquer construção física. Ele ultrapassa qualquer corpo físico. O verdadeiro amor por uma pessoa, ela vai além dela estar viva ou não. O amor por uma pessoa ultrapassa a vida, ultrapassa a morte. O amor por uma pessoa, ela simplesmente ela existe e ela nunca vai deixar de existir. Se a pessoa está perto ou se a pessoa está longe, o amor sempre vai existir. Eu tô sentindo muita falta dele, muita falta. Mas eu tenho muito a agradecer a Deus por ter me dado esses 40 anos de eu ter vivido com o melhor pai desse universo. Eu ter vivido com um homem que me ensinou retidão, honestidade, princípios, que me ensinou a ser justa. Esse foi meu pai, o melhor pai do mundo. O porquê eu nunca vou entender, mas eu confio. Ele está descansando em Deus. Ele está descansando em Deus. Se ele pudesse voltar, ele ia dizer para mim, fica bem. 2 semanas depois que meu pai faleceu, eu estava lembrando do último ano, das últimas coisas que a gente tinha falado, tinha vivido. Eu lembrei de uma situação. Em maio desse ano, descobri que eu estava grávida. 6 semanas depois, eu e o Rodrigo, nós fomos saber que o bebê parou de desenvolver. E quando nós contamos para o meu pai, que ele olhou para mim e falou, todas as coisas elas se resolvem. O mais importante agora é você ficar bem. E ele passou perguntando isso para mim durante vários dias, se eu estava bem. Que o mais importante era eu ficar bem. E hoje isso enche o meu coração, porque eu sei que se ele estivesse aqui à minha frente agora, mesmo diante dessa situação, ele ia olhar para mim e ia dizer,
fica bem. E é isso que eu tô tentando fazer, é isso que eu tô procurando fazer, fica bem. Cada vez que eu lembro que ele me diz, fica bem, você precisa estar bem, o mais importante é você estar bem. É isso que tem conduzido os meus dias hoje. Eu espero que de alguma maneira isso te ajude. Se você perdeu alguém importante na tua vida, se você perdeu alguém que você ama demais, tenho certeza que essa pessoa, se ela pudesse voltar, olhar para você, ela ia dizer, fica bem, o importante é você ficar bem. Nesse momento não existem palavras, não existe nada que possa amenizar essa dor, apenas o consolo do Espírito Santo, o abraço do Espírito Santo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que a gente não entenda, mas há um propósito e que o mais importante é eu ficar bem. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque todas estas palavras são fiéis e verdadeiras.